Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos discutindo aqui, debatendo cultura e ciência, com a presença, que eu já vou agradecendo, antes mesmo do último bloco, da Tânia Araújo Jorge, que é lá do Instituto Oswaldo Cruz e coordena um trabalho de aproximação entre cultura e arte. O Roberto Cante Lima, que é da Federal Fluminense da Gama Filho, mas que também preocupado em colocar a tecnologia no processo social. O Henrique Antum, que é coordenador lá de um grupo de trabalho de cibercultura, né, examinando isso, e a Maria Borba, que faz arte, né? E eu diria que também, ao fazer a cosmologia, também não deixa de fazer arte, não é isso? Como nós estamos vendo. Bem, o intervalo de um programa sempre rola umas coisas no intervalo e às vezes até mais interessantes do que está no ar. Então, tem a obrigação de trazer para cá. Tânia, vamos começar com você nesse negócio quando você citava uma descoberta e agora você falou, tinha uma melhor. Como é que foi o negócio? Não, você pediu exemplos de descobertas da ciência pura, que depois tiveram aplicações muito no nosso dia a dia. Eu lembrei apenas do estudo de absorção de fibras, que terminou gerando as fraldas descartáveis e todos os absorventes que se usa no dia a dia. Né? Mas tem milhões de questões e de descobertas das mais variadas. Uma bem recente que a gente trabalhou lá na Fiocruz foi a transformação em tecnologia social da arte da palhaçaria. Então, a gente criou um conceito de dialogia do riso e de um programa chamado Palhaçus, em que a gente forma agentes culturais de saúde com a arte da palhaçaria para trabalhar com pessoas em situação de rua e fora do hospital. Ou seja, para quebrar e propiciar... para você dialogar, para você permitir a humanidade na ciência, porque você fazer simplesmente abordar a questão da saúde, da tuberculose, da AIDS, enfim, das condições de vida da população de rua ou da população mais vulnerável, apenas daquele modo mais duro, mais branco do hospital, do centro de saúde, é muito difícil. Muitas vezes você perde as pessoas porque não tem mecanismos de diálogo e de relação entre as pessoas. E não é uma questão utilitária, mas a arte e todos os instrumentos que propiciam o diálogo facilitam muito isso. E isso formatado como uma tecnologia social, apropriada pelas pessoas, apropriada pelos profissionais de saúde, apropriada pelos usuários do sistema de saúde, dá um novo pique, um novo ânimo a todo esse processo. Até o Roberto falava em tecnologia social, acho que agora começa a ficar mais claro. Quer dizer, é um bom exemplo. Que outros exemplos você teria para essa incorporação? Não, temos vários exemplos. Esse trabalho que nós fazemos trabalho com guardas municipais, com diagnósticos e planejamento de segurança municipal para os municípios, que é uma área que está bastante nova, e que implica você, vamos dizer, integrar os esforços municipais na segurança pública. Muita gente fica associando segurança pública com polícia, né? Quer dizer, polícia, crime, bandido, tiro, prisões, etc. E não é nada disso. Quer dizer, fundamentalmente, o papel da segurança pública, e da polícia deveria ser também, mas não, aqui no Brasil não é de administração de conflitos, administração institucional de conflitos. E essas formas de administrar conflitos vão desde, você sabe com quem está falando, do Roberto da Mata, que todo mundo conhece, até formas, vamos dizer, igualitárias de administração desses conflitos, deixando as pessoas se comunicarem, deixando as pessoas falarem e, portanto, permitindo que novas formas, por exemplo, de tratar os conflitos de maneira não repressiva, e sim de uma maneira construtiva, se disseminem na sociedade, e através, inclusive, de seus agentes, etc. Desse lado humanitário. O problema é que, muitas vezes, essas guardas são comandados por policiais que não têm essa visão. Então, você ensina para os policiais, mas aí o chefe diz, manda baixar o cacete. Baixa o cacete nos camelô lá para resolver isso aí, porque isso aí não está... Então, eles vêm e se queixam com a gente. Pô, eu ensinou, mas eu disse que é para baixar o cacete dos camelô. Então, não posso fazer nada, né, professor? Eu digo, tá certo, pode fazer nada. Né? Então, isso é uma coisa complexa, porque as ciências sociais, elas são... não descobrem nada, né? Vi a colega falando de descoberta, né? Não há descobertas nas ciências sociais, existe um acúmulo de diálogo, um acúmulo de interlocução, e nós aprendemos com os interlocutores, assim como os interlocutores aprendem conosco. Só que nós temos um papel
vamos dizer, como cientistas, entre aspas, né, ou como produtores do conhecimento, de transformar isso em livro, artigo, né? Temos vários produtos que são cobrados de nós. Difusor analítico desse exatamente, conhecimento. né? Mas o processo, né, essa sensibilidade, né, tem um antropólogo americano que chama, em vez de chamar direito, sistema jurídico, ele chama de sensibilidades jurídicas, né? Que são várias, né, dependendo dos lugares, Clifford Geertz. Né? Então, essas sensibilidades é que nós aprendemos, e elas são apreendidas não só com a razão, com o pensamento, mas muito com a emoção, com o convívio, o que o trabalho de campo, por exemplo, permite. Né? E essa compreensão é fundamental para que o produto seja reconhecido pelos interlocutores como sendo deles. Quer dizer, eles têm que se reconhecer. Né? Enquanto que a ciência é uma coisa que se pretende objetiva e se legitima em si mesma, o conhecimento das ciências sociais tem que ser reconhecido pelos sujeitos com quem você conversou, senão o cara diz, pô, isso aí não sou eu não, né? Deixa eu aproveitar, o Henrique, evidentemente eu vou perguntar para ele sobre o trabalho no Cybercult, mas antes, aquele negócio do intervalo, que você disse que descobertas ficam adormecidas e voltam depois, como é que é a história? Não, o dínamo descobriu o motor 2 séculos antes dele ser aplicado no século XIX. E ele ofereceu ao Filipe de Castela, que era o rei de Espanha, e o Filipe perguntou a ele, mas para que serve isso? Ele falou, não tenho a menor ideia, e os dois acharam aquilo engraçadinho, e durante 200 anos o motor. Mas motor alimentado É ao o quê? dínamo. É o dínamo. É o nome Captador de dele, era o energia. nome dele como pessoa, e que, né, transferiu o nome para a invenção dele, era o dínamo. E hoje o dínamo no século XIX virou a alma de tudo. Né? Era o motor que fazia tudo girar e funcionar. Bem, agora vamos para o momento presente. Quer dizer, o que é que vocês investigam lá no grupo em relação a Cybercults? A cibercultura, que seria, trocando em miúdos, a cultura do controle, a cultura da digital, né, derivada de toda essa parafernália que casa a inteligência com o maquinário, ela nasce por volta de 1990 e ela é filha do ciberespaço, né? Você vai ter todo um desenvolvimento inusitado dessa área de informática, computação, computadores, que vai começar a tomar um desvio e se dirigir para a vida das pessoas, para os utilizadores individuais, né? Coisa que a IBM, Burroughs e outras grandes empresas jamais imaginaram. Mas para que alguém vai querer um computador? É uma máquina de fazer grandes cálculos, para que? Elas não percebiam que o computador, na verdade, era uma supermídia. Né? Ele sozinho podia ser qualquer mídia e qualquer máquina. Né? E muita gente percebia isso. E nos anos 80, esse espaço, né, da comunicação em rede virou um ciberespaço com a invenção dos grupos de discussão. Então, ele começou a ser povoado, começou a haver uma população que vivia, em larga medida, nesse espaço da rede, conversando, debatendo, se xingando, se entendendo, né? E, nos anos 90, isso vira uma cibercultura com a invenção das webpages, com a invenção do www, as páginas visuais, que permitiu exatamente que esses grupos se concatenassem e inventassem movimentos próprios, culturas próprias, modos próprios de ser, né? E muitos ligados, inclusive, à luta política, como, por exemplo, o zapatismo. Né? O zapatismo, Bill Gates, indignado no meados dos anos 90, disse que o zapatismo era a maior agência de relações públicas que existia no mundo, porque os comunicados do subcomandante Marcos eram traduzidos para 100 línguas em 24 horas. E ele diz, eu pago muito bem aos meus tradutores e não consigo o mesmo efeito com os documentos da Microsoft. Ele estava muito aborrecido com a cibercultura, ou seja, com o fato das pessoas cooperarem, trabalharem de modo espontâneo, de modo livre, sem vínculos formais, ser mais produtivo do que os trabalhos
remunerados e administrados pelas exigências. Por sinal, seria até interessante lembrar que o próprio www surge com uma necessidade de guerra, de manter a comunicação e acaba sendo tomado... O www não, a Não, internet sim. a internet sim. não. O www é o código de ele PR. surge de tudo aquilo que faz uma boa invenção. Parte preguiça, parte vontade de fazer algo novo. É um cientista que ele, para fazer os documentos, a internet já existia, mas você tinha que ir nos lugares que estava cada parte do documento e puxar e aí arrumar o documento. E ele falou, por que eu não inventar um protocolo com o IP, com uma maneira, né, de você simplesmente pegar e publicar, né? O protocolo do www ele tem 2 comandos, pegue e publique, pegue e publique. E ele tem 3 elementos, um que diz em que endereço será publicado, outro que diz que é o HTML, que vai dizer como aquilo vai ser arrumado, e o HTTP, que é pega, publica, pega, publica, pega, publica. Bem, E como isso automatizou, ficou ótimo. Grande síntese. Talvez, não sei se eu estou certo, o teatro seja uma manifestação que possa prescindir muito da tecnologia, porque basta uma pessoa interpretar um personagem, a outra perceber essa interpretação, que já se gera um processo de comunicação e arte. Mas o seu espetáculo é vídeo, tem arte, como é que é isso? Não, o meu espetáculo, na verdade, ele surgiu de uma forma que eu não tinha como fazer com atores, porque a minha matéria-prima era a ciência e a arte que eu observei durante a minha vida inteira. Então, são pedaços de filme, texto, poesia, um monte de aula que eu gravei, música. Então, ele inevitavelmente teve que ser na forma audiovisual. Então, na verdade, é um grande filme que mistura essas coisas todas, com intervenções musicais ao vivo, cortando um pouco, dialogando um pouco com esse universo. Mas a ideia era justamente poder trazer a ciência dura para todo mundo e falar, olha, isso aqui é poesia, não é outra coisa. Bem, vamos a mais um breve intervalo para a gente ir para o último bloco do nosso Tome Ciência, que discute cultura e ciência hoje. Até já.